Hola chicos y chicas, sean bienvenidos a más una clase de español. É lo que vamos a estudar hoje. Vamos a ver. Olá, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula de espanhol. E o que vamos estudar hoje? La cultura de los países hispanohablantes. Olha que interessante, que lindo, que maravilhoso. Eu fico até emocionado nessa hora aqui. Porque quando eu falo, né, em cultura, meu Deus do céu, chega meus olhos e enchem de lágrima. Porque assim, uma das coisas que mais encanta, né, e que me fez estudar a língua espanhola, né, e ter essa formação foi a questão da cultura. Todo, né, cidadão, aluno, seja ele jovem, né, adolescente ou adulto, ele quer viajar, né? Todo mundo gosta de viajar, ele quer conhecer outras culturas, outro povo, outros costumes, né, comidas diferentes. Então, nesse campo aí, né, é bem significativo estudar a língua espanhola, porque é um país, né, aliás, um país, ó, são 21 países, né, que falam o espanhol. Então, assim, a cultura, né, ou as culturas, que são múltiplas culturas aí, é bem rica, variada, né? Então, quando você está estudando um idioma, esse campo, né, de todo o costume, tradição, repertório cultural, é bem interessante a gente conhecer, né? Até porque se a gente sonha, né, e quer ir a algum lugar desses, né, uma das coisas que é o cartão postal, digamos assim, é essa questão mesmo da cultura. Quando a gente vai para um lugar porque gostou da cultura ou achou bonita a paisagem, enfim. Então vamos estudar um pouco, né, porque eu não tenho como falar aqui em 15 minutos de todas as culturas dos 21 países que falam espanhol. Então o que é que eu trouxe hoje para a aula? Eu selecionei aquelas que são mais relevantes. Professor, e o que é mais relevante? Para nós aqui no Acre, né, o contexto cultural aqui dos nossos países vizinhos, né, mais próximo, mais cercano, digamos assim. Cercano, em espanhol, quer dizer próximo, tá? Lejano quer dizer longe. De vez em quando vocês vão escutar esses termos para se referir a países. Então vamos lá, só para relembrar aí um pouquinho, né, da questão do espanhol. É a língua falada em 21 países distintos, né? Faz fronteira, né? O Brasil ele faz fronteira com 7 desses países, tá? Acre, nosso estado, hace fronteira com 2, Bolívia e Peru, né? Então isso que eu falava de relevante, a questão mesmo da distância, né? Mais perto de nós aqui acreano é o quê? Bolívia e Peru. Então vamos lá a los aspectos culturales. Aqui temos três imagens que são muito utilizadas, né? Imagens bastante utilizadas para se referir à cultura. Temos o tango, na primeira imagem aí, que é uma cultura, né, da Argentina, uma dança, né, bem típica argentina, bastante linda essa dança, né, bem visual, bem chamativa. Temos La Torada ali, segunda imagem, que é uma cultura da Espanha, né? Inclusive no calendário espanhol tem uma data chamada Los Encierros de San Fermín, que é uma tradição cultural para se comemorar essa questão mesmo de São Fermino, né? Que é um santo padroeiro de lá, e eles utilizam essa festa típica aí. Temos também, né, el Dia de los Muertos, né, que é o Dia dos Mortos. No Brasil, Dia de Finado, mas no México, essa tradição ela é linda e maravilhosa, porque assim, enquanto que no Brasil se comemora, né, ou se tem um momento de luta ali pelos entes familiares queridos, já no México é diferente, eles veem esse momento como um momento de alegria, um momento de reencontro, né? Eles fazem diversas celebrações para receber essas almas, essas divindades, para ter contato com eles e tudo mais. E, dentro da cultura mexicana, é uma data bem celebrada. E vamos para nossos países vizinhos, né? Ou seja, vamos para os nossos países vizinhos. Bolívia. Então, como se caracteriza a cultura boliviana, né? Se caracteriza a população indígena e ele mestiçaje. O que é aquele mestiçaje? Que é essa questão do mestiço, né? A questão aí da população indígena, né? Com outras, né? E aí vira... Aqui no Brasil nós chamamos isso de caboclo, né? O caboclo é a mistura do índio com um homem branco, né? Aí dá essa mistura aí de raça, né? E aí fica, no Brasil chamamos de caboclo, mas lá tem essa questão também mestiça, né? Que é essa questão da junção dos povos, tá? E aí apresenta mais de 40 grupos étnicos, que é mais de 40 etnias, tá?
E muitas dessas etnias, né, elas dialogam com as suas culturas, tradições e idiomas. Inclusive no idioma, porque, né, não é diferente na Bolívia, né? Dentro dos povos indígenas tem os dialetos, né? O que é o dialeto? É uma língua, né? Aliás, perdão. O dialeto, ele é diferente da língua porque ele não tem a sua parte escrita. É por isso que ele não é considerado língua, né? Quando uma oralidade, ela não tem sua parte escrita, ela é denominada de dialeto, tá? Então, o dialeto só existe na fala, né? Só na comunicação, mesmo nessa questão da conversa, da fala. Ela não existe a escrita, né? Aí temos as principais danças, que são caporales, diablada e tincus, né? São danças especificamente bolivianas, né? Fazem parte da tradição e cultura da Bolívia. É como se fosse aqui, eu diria assim, o Bumba Meu Boi, né? Do Amazonas. É uma dança especificamente cultural da Amazônia, que traz, claro que toda essa dança ela não é por acaso, a pessoa não bota um chifre na cabeça ali, como vocês veem na segunda imagem, porque acha bonito o chifre do boi, não é isso. Existe toda uma questão cultural, uma questão histórica, uma questão ancestral mesmo, né? Bem do passado, os ancestrais. Então, essas danças, né, elas manifestam através dos movimentos corporais toda a história e cultura de um povo, né? Então elas trazem isso, traz essa questão enraizada da cultura. Aí eu tenho umas comidas típicas, né, que são as comidas típicas. Para mim, uma das coisas que mais me encanta dentro de um país é provar da culinária, né? Porque ela é bem diversificada. Então, na Bolívia nós temos o locro carreteiro, temos as salchipapas e temos as humitas, né? Professor, a humita parece pamonha, tem relação? Tem. Porque assim, na Bolívia, e não só na Bolívia, em outros países ali, Peru também, uma das matérias-primas que eles mais utilizam é lamais. Lamais. E o que é lamais? É o milho. Então o milho, ele é usado praticamente em tudo, cara. Você vai comer arroz, né? Arroz com milho, feijão com milho, carne com milho. Então o milho vai em quase tudo. Então é um elemento assim bem elementar mesmo né, na mesa do boliviano, o mais, que é o milho. Então, locro carreteiro, né? É tipo um ensopado, né? Não me perguntem o gosto, porque eu nunca comi. Há muitos aí que eu não comi, né? Já tive o prazer de ver ou de estudar sobre, mas assim, até porque é questão de paladar, né? A comida boliviana, a comida peruana, ela é bem, eu digo assim, pelo meu ponto de vista, que é bem pesada, assim. Ela tem um tempero bem exótico. E, assim, para nós brasileiros, a gente às vezes rejeita. Assim, nosso paladar é uma questão mesmo cultural, biológica, né? E tem rejeição a certo tipo de comida. Por essa questão mesmo de ser tão diferente a cultura, né? E certamente a tradição é outra, tá? Aí, né, estávamos falando da Bolívia, temos também Peru. Peru. E vamos lá. A cultura peruana, né, tiene raíces principal la tradición amerindias española, tradición artística, se remonta a la elaborada cerámica, textilería, orfebrería, escultura de la civilización del antiguo Perú. Los incas mantuvieron el oficio de hicieron grande logro arquitetônico, incluindo a construção de Machu Picchu. Ou seja, pessoal, essa questão do Peru, né, ela está voltada toda a questão mesmo dos incas, né, da antiguidade aí, tanto na arquitetura, na construção dos edifícios. Então, assim, é uma cultura ainda, né, baseada muito nos incas. E por isso isso torna o Peru um dos países, assim, mais vislumbrantes, né, lindos, assim, com pontos de uma relevância, assim, de uma beleza rara, né? São coisas sagradas, assim, lago sagrado, coisa bem ancestral mesmo, né, dos povos incas. Então vale a pena conhecer o Peru. Se vocês tiverem a oportunidade, né? Ah, professor, eu quero ir para os States lá, né? Para os Estados Unidos, né, ou lá para a Europa. Não, pessoal, visitem o Peru. Deem a oportunidade, né? Às vezes, assim, caímos em algumas questões mesmo, assim, que são frases ditas por rotulações, né, de cultura. Porque tem muito essa questão mesmo de rotular algumas culturas. Mas o Peru, ele é um país bem lindo, tá? Então, quais são as danças principais? Marineira, Uititi, né? Irititi
e dança de la tijera, né, que é a dança das tesouras. Então, também são danças, né, que trazem a cultura, tudo tem uma história, tem um embasamento. Indico que vocês, né, pesquisem sobre, leiam sobre cada dança dessa, né, não tem como eu falar aqui sobre cada uma, porque o tempo é curto, mas leiam sobre que você vai ver quão linda é a história, tá, de cada dança dessa. Comida típica do Peru, o ceviche, que é o mais tradicional, né, inclusive aqui temos o restaurantes aqui em Rio Branco mesmo que traz essa culinária, né, ceviche. É um prato a partir de peixe, né, que é o peixe, né, que ele é cocido a limão, ou seja, ele é cozido no limão, tá? Aí tem o arroz chaufa, né, que parece com o nosso arroz carreteiro, só que ele tem mais coisas, e os antichuchos, tá? Antichuchos, que parece um churrasquinho, né, mas na verdade ele é feito com carne de cerdo, né, que é com carne de porco, né, porco no Peru, cerdo é a tradução de porco, mas no Peru eles chamam de chancho, né? Um termo específico regional ali. Porco no Peru é chancho. Então vamos lá, atividade prática. Verdadeiro ou falso? El locro carretera num prato típico de Peru? Falso, né? Locro carretera é um prato típico de Bolívia. La marinera é uma dança peruana? Verdadeiro, né? La cultura não é algo relacionado à língua. Será que isso é verdadeiro? A cultura não é algo relacionado à língua? Não, é falso, né? Cultura com língua é toda uma sinonimia, todo um conjunto que tem relação com o outro. Machu Picchu é uma das obras arquitetônicas de los Incas? Machu Picchu é uma obra arquitetônica dos Incas, né? É sim, acabamos de ver que o Peru ele é baseado, né, toda nessa questão mesmo arquitetônica dos Incas. A cultura boliviana é formada por 30 grupos étnicos? Falso, né? Nós vimos que é mais de 40, né? Então, é bem maior que isso. Se habla espanhol oficialmente em 21 países, ou seja, o espanhol é o idioma oficial de 21 países, verdadeiro. Acre faz fronteira com Bolívia e Peru? Acre faz fronteira com Bolívia e o Peru? Verdadeiro. Né? Na região ali de Brasileira, o Brasil faz fronteira com esses países aí. Ceviche é um prato típico de Bolívia? Ou seja, ceviche é um prato típico da Bolívia? Falso. Né? Ele é um prato típico do Peru. Então, ou seja, pessoal, entender a cultura dos países nos ajuda a valorar, a nós respeitar o outro. Ou seja, ele ajuda nós a respeitar as outras culturas. Como eu havia dito, né? Geralmente quando a gente vai estudar esse conteúdo de cultura, a gente tenta quebrar um pouco, né, desse estereótipo, porque assim, se rotula diversas culturas. Principalmente para nós que estamos estudando o espanhol, né? O que costumava se trabalhar? Geralmente, né, a grade curricular do espanhol, ela costumava valorizar muito a cultura da Espanha, que é uma cultura europeia, né? Só que o que é relevante para o aluno? Né? Você percebe que, será que faz sentido para um aluno ou estudante de uma escola do interior do Acre, né? Ou na própria capital, Rio Branco, né? Localizado tão distante onde estamos geograficamente. Faz sentido estudar e ficar valorizando a cultura espanhola, um país que está bem distante, que está em outro continente? Muitas das vezes o aluno não vai ter nem a oportunidade de conhecer esse país, né? Então, qual é o sentido dessa questão de quebrar estereótipo? É você valorizar a cultura de todos os povos, independentemente de qual seja a sua localização geográfica, e passar a valorizar também aqueles que estão mais próximos, que é onde nós vamos estar um dia, tá, galerinha? Então é isso aí, nossa aula chega ao final. Não esqueça de acessar o portal Eduque e hasta luego!